Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à leitura da obra Quincas Borba, do grande Machado de Assis. Então eu já vou pedir meu like, já vou pedir que você se inscreva no canal, que ative as notificações e compartilhe muito aí com seus amigos, tá? E pessoal, se você não lembra, né? Eu tô lendo aqui nessa edição, né? Do box do Machado de Assis que eu tenho aqui da Nova Fronteira. Vou deixar na descrição o link para comprar o box, link para comprar a obra individual, com uma edição super bonita da Martins Fontes. Tudo aqui na descrição para vocês, tá bom? Não se esqueçam também, pessoal, que vocês podem deixar seus comentários aqui para eu saber. É legal essa participação de vocês, então deixa aqui nos comentários para mim, para eu saber o que vocês estão achando, se vocês já leram, o que vocês acharam, se vocês leram qualquer outra obra do Machado de Assis, deixa aqui embaixo para mim, participem, comentem, eu gosto dessa interação com vocês. Deixem também aqui nos comentários qual outra obra você gostaria de ver aqui no Desafio Literário, você gostaria que eu lesse para vocês, tá bom? Lembrando que outubro, novembro e dezembro já está decidido, tá? Mas eu posso levar em consideração para o próximo ano, tá bom? Então pode deixar seus comentários à vontade, com sugestões de conteúdo para os vídeos, enfim, porque eu vou trabalhar e tentar trazer assim que possível, tá bom? Então participem, beleza? Aqui e lá nas minhas redes sociais também, tá bom? Então vamos continuar aqui a leitura. Hoje nós vamos ler do capítulo 110 até o capítulo 118. E nessa edição que eu tenho, a gente vai ler então da página 341, né, que começa bem aqui, ó, o capítulo, até a página 357, que aí o capítulo termina aqui, ó, bem no meio da página, tá bom? Então vamos lá. Já vou pedir desculpa para possíveis barulhos que vocês possam ouvir, né? Aquela coisa, cachorro, enfim, é aquilo lá, tá bom? Então vamos começar a leitura. Rubião fez os 2 empréstimos e o negócio. O negócio era uma empresa melhoradora dos embarques e desembarques no porto do Rio de Janeiro. Um dos empréstimos tinha por fim pagar certa conta atrasada de papel da Atalaia, dívida urgente. A folha estava ameaçada de parar. Perfeitamente, disse Camacho, quando Rubião lhe foi levar o dinheiro a casa. Muito obrigado. Veja você como, por uma miséria dessa ordem, podia emudecer o nosso órgão. São os espinhos naturais da carreira. O povo não está educado, não reconhece, não apoia os que trabalham por ele. Os que descem à arena todos os dias em defesa das liberdades constitucionais. Imagine que, de momento, não dispunhamos desse dinheiro. Tudo estava perdido. Cada um ia para os seus negócios e os princípios ficavam sem o seu leal expositor. Nunca, protestou Rubião. Tem razão. Redobraremos esforços. A Atalaia será como o Anteu da fábula. De cada vez que cair, ergueu-se-á com mais vida. Dito isto, Camacho mirou o maço de notas. 1 conto e 200, não? Perguntou, e meteu-o no bolso do fraque. Continuou a dizer que estavam seguros agora. A folha ia de vento em popa. Tinha certas reformas materiais em vista. Foi ainda mais longe. Precisamos desenvolver o programa, dar um empurrão aos correligionários, atacá-los se for preciso. Como? Ora, como? Atacando. Atacar é um modo de dizer, corrigir. É evidente que o órgão do partido está afrouxando. Chama o órgão do partido porque a nossa falha é órgão das ideias do partido. Compreende a diferença? Compreendo. Vai afrouxando, continuou Camacho, apertando um charuto entre os dedos antes de o acender. Nós precisamos de acentuar os princípios, mas francamente, nobremente dizendo a verdade, creia que os chefes precisam ouvi-la a seus próprios amigos e aderentes. Nunca rejeitei a conciliação dos partidos, pugnei por ela. Mas conciliação não é um jogo de empulha.
Para dar um exemplo, na minha província, a gente dos Pinheiros tem o apoio do governo, unicamente para me deslocar, e os meus correligionários da corte, em vez de a combater, visto que o governo lhe dá força, que pensa que fazem? Dão também apoio aos pinheiros. Tem ao menos alguma influência os pinheiros? Nenhuma, respondeu Camacho, fechando violentamente a caixa de fósforos que ia abrir. Há um réu da polícia entre eles, e há outro que até foi aprendiz de barbeiro, matriculou-se, é verdade, na faculdade do Recife, creio que em 1855, por morte do padrinho, que lhe deixou alguma coisa. Mas tal é o escândalo da carreira desse homem que logo depois de receber o diploma de bacharel, entrou na Assembleia Provincial. É uma besta. É tão bacharel como eu sou papa. Entenderam-se sobre as modificações políticas da Folha. Camacho lembrou ao Rubião que a candidatura deste naufragara por causa justamente da oposição dos chefes. De alguns, emendou ele. Rubião concordou. Assim lhe tinha dito o amigo em tempo, e a lembrança avivou o ressentimento do desastre. Devia estar na Câmara. Os tais é que o não quiseram. Mas haviam de ver, pensava Rubião. Tinham de amargar o mal feito. Deputado, senador, ministro, vê-lo-iam tudo, com olhos tortos e espantados. A cabeça do nosso amigo, tanto que o outro lhe pôs a faísca, vai ardendo de si mesma, não por ódio e nem inveja, mas de ambição ingênua e cordial certeza, visão antecipada e deslumbrante das grandezas. Camacho estimou achá-lo de acordo. A nossa gente é de igual opinião, disse ele. Creio que não faz mal uma pequena ameaça aos amigos. Nessa mesma noite, leu-lhe o artigo em que advertia o partido da conveniência de não ceder às perfídias do poder, apoiando em algumas províncias certa gente corrupta e sem valor. Eis aqui a conclusão. Os partidos devem ser unidos e disciplinados. Há quem pretenda que essa disciplina e união não podem ir ao ponto de rejeitar os benefícios que caem das mãos dos adversários. Risontenetes. Quem pode proferir tal blasfêmia sem que eles tremam as carnes? Mas suponhamos que assim seja, que a oposição possa, uma ou outra vez, fechar os olhos aos desmandos do governo, à postergação das leis, aos excessos da autoridade, à perversidade e aos sofismas. Quid inde? Tais casos, aliás raros, só podiam ser admitidos quando favorecessem os elementos bons, não os maus. Cada partido tem os seus díscolos e sicofantas. É interesse dos nossos adversários ver-nos afrouxar a troco da animação dada à parte corrupta do partido. Esta é a verdade. Negá-lo é provocar-nos a guerra intestina, isto é, a dilaceração da alma nacional. Mas não, as ideias não morrem. Elas são o lábaro da justiça. Os vendilhões serão expulsos do templo. Ficarão os crentes e os puros, os que põem acima dos interesses mesquinhos, locais e passageiros, a vitória indefectível dos princípios. Tudo que não for isto, ter-nos-á contra si. Alea jacta est. Rubião aplaudiu o artigo, achava-o excelente, talvez pouco enérgico. Vendilhões, por exemplo, era bendito, mas ficava melhor vis vendilhões. Vis vendilhões? Há só um inconveniente, ponderou Camacho. É a repetição dos V. Vis, vem, vis vendilhões. Não sente que o som fica desagradável? Mas lá em cima há ves, vis. Va victis. Mas é uma frase latina. Podemos arranjar outra coisa. Vis mercadores. Vis mercadores é bom. Contudo, marcadores não têm a força de vendilhões. Então por que não deixa vendilhões? Vis vendilhões. É forte.
Ninguém repara no som. Olhe, eu nunca dou por isso. Gosto de energia. Visvendilhões. Visvendilhões, repetiu Camacho, a meia voz. Já estou achando melhor. Visvendilhões. Aceito, concluiu emendando. E releu. Os visvendilhões serão expulsos do templo. Ficarão os crentes e os puros, os que põem acima dos interesses mesquinhos, locais e passageiros, a vitória indefectível dos princípios. Tudo que não for isto, ter-nos-á contra si. Alea jacta est. Muito bem, disse Rubião, sentindo-se algum tanto autor do artigo. Parece-lhe bem? Perguntou Camacho, sorrindo. Há pessoas que ainda me acham no estilo a frescura do meu tempo, de estudante. Não sei, não digo nada. A disposição, sim, é a mesma. Hei de castigá-los. Havemos de castigá-los. Aqui é que eu quisera ter dado a este livro o método de tantos outros, velhos todos, em que a matéria do capítulo era posta no sumário, de como aconteceu isto assim e mais assim. Aí está Bernardino Ribeiro, aí estão outros livros gloriosos, das línguas estranhas, sem querer subir a Cervantes nem Rabelais. Bastavam-me Fielding e Smollett, muitos capítulos dos quais só pelo sumário estão lidos. Pegai em Tom Jones, livro 4, capítulo 1, lede este título, contendo 5 folhas de papel. É claro, é simples, não engana ninguém, são 5 folhas, mais nada. Mas não quer, não lê. Quem não quer, não lê. E quem quer, lê. E quem quer, lê. Para os últimos é que o autor concluiu obsequiosamente. E agora, sem mais prefácio, vamos ao seguinte capítulo. Se tal fosse o método deste livro, eis aqui um título que explicaria tudo, de como Rubião, satisfeito da emenda feita no artigo, tantas frases compôs e ruminou, que acabou por escrever todos os livros que lera. Lá haverá leitor a quem só isso não bastasse, naturalmente, quereria toda a análise da operação mental do nosso homem, sem advertir que, para tanto, não chegariam as 5 folhas de papel de Fielding. Há um abismo entre a primeira frase de que Rubião era coautor até a autoria de todas as obras lidas por ele. É certo que o que mais lhe custou foi ida da frase ao primeiro livro. Desde em diante, a carreira fez-se rápida. Não importa, a análise seria ainda mais longa e fastidiosa. O melhor de tudo é deixar só isso. Durante alguns minutos, Rubião se teve por autor de muitas obras alheias. Ao contrário, não sei se o capítulo que se segue poderia estar todo no título. Rubião foi mantendo o propósito de não tornar a ver Sofia. Pelo menos não ia ao Flamengo. Viu-a um dia passar de carro com uma das damas da Comissão das Alagoas. Ela inclinou-se risonha, dizendo-lhe adeus com a mão. Ele retribuiu o cumprimento, tirando o chapéu com tal ou qual alvoroço, mas não ficou parado como lhe aconteceria dantes. Apenas lançou um olhar ao carro que ia andando. Também ele foi andando e pensando no lance da carta, não compreendendo aquele gesto de mão. Sem ódio nem vexame. Como se nada houvesse entre eles. Podia ser que o serviço da comissão e a companheira que levava explicassem a benevolência graciosa de Sofia, mas Rubião não cogitou essa hipótese. Estará assim tão falta de brio? Perguntava ele. Pois não se lembra da carta que achei, mandada por ela ao tal Ganhemo da Rua dos Inválidos? É muito, é demais, parece um desafio, um modo de dizer que não faz caso, que escreverá todas as cartas que quiser, que as escreva, mas gaste algum dinheiro em registrá-las no correio, é barato. Achou algum pico em si mesmo e riu-se. Isto, e um homem que passou rasgando-lhe uma cortesia, tiraram-lhe o amargor das saudades, e ele esqueceu o assunto, para cuidar de outro, que o levava ao Banco do Brasil. Ao entrar no banco, esbarrou no sócio, que saiu. Creio que vi agora, dona Sofia, disse-lhe Rubião. Onde?
Na Rua dos Ourives, ia de carro com outra senhora, que não conheço. Como tem você passado? Viu-a e não se lembrou de nada, observou Palha, sem responder a pergunta. Não se lembrou que ela faz anos quarta-feira, depois de amanhã? Não lhe peço que vá jantar, não ouso tanto. Seria convidá-lo a aborrecer-se, mas uma xícara de chá bebe-se depressa. Faz-me esse favor? O Bião não respondeu logo. Ou até jantar, disse finalmente. Quarta-feira? Conte comigo. Tinha-me esquecido, confesso, mas ando com tanta coisa na cabeça. Espere por mim, daqui a meia hora, no armazém. Antes de meia hora estava lá, pedindo-lhe 2 contos de réis. Palha já não resistia ao desmoronamento do capital, e se uma ou outra vez dizia alguma palavrinha frouxa, agora entregou-lhe o dinheiro com indiferença. O Bião não tornou a casa sem comprar um magnífico brilhante, que na quarta-feira enviou a Sofia, acompanhado de um bilhete de visita e 2 palavras de felicitação. Sofia estava só no quarto de vestir, calçando os sapatos, quando a criada lhe entregou o pacote. Era o 3º presente do dia. A criada esperou que ela o abrisse para ver também o que era. Sofia ficou deslumbrada quando abriu a caixa e deu com a rica joia, uma bela pedra, no centro de um colar. Esperava alguma coisa bonita, mas, depois dos últimos sucessos, mal podia crer que ele fosse tão generoso. Batia-lhe o coração. O portador está aí? Já foi. Que bonito, minha ama. Sofia fechou a caixa e acabou de calçar-se. Deteve-se algum tempo sentada, sozinha, recordando coisas idas, e levantou-se pensando: aquele homem adora-me. Tratou de vestir-se, mas ao passar por diante do espelho deixou-se estar por alguns instantes. Comprazia-se na contemplação de si mesma, das suas ricas formas, dos braços nus de cima e de abaixo, dos próprios olhos contempladores. Fazia 29 anos. Achava que era a mesma dos 25 e não se enganava. Cingindo e apertando o colete diante do espelho, acomodou os seios com amor e deixou espreiar-se o colo magnífico. Lembrou-se então de ver como lhe ficava o brilhante, tirou o colar e pô-lo ao pescoço. Perfeito. Voltou-se da esquerda para a direita e vice-versa. Aproximou-se, afetou-se, aumentou a luz do camarim. Perfeito. Fechou a joia e guardou-a. Aquele homem adora-me, repetiu. Provavelmente ele lá estará, pensou Rubião, indo jantar ao Flamengo. Duvido que tenha dado melhor presente que eu. Carlos Maria lá estava, efetivamente conversando entre uma das comissárias das Alagoas e Maria Benedita. Poucos eram os convivas, houve propósito em escolher e limitar. Não estava ali o Major Siqueira, nem a filha, nem as senhoras e os homens que Rubião conheceu naquele outro jantar de Santa Teresa. Da comissão das Alagoas viam-se algumas damas. Via-se mais o diretor do banco, o da visita ao ministro, com a senhora e as filhas, outro personagem bancário, um comerciante inglês, um deputado, um desembargador, um conselheiro, alguns capitalistas e pouco mais. Posto que evidentemente gloriosa, Sofia esqueceu por um instante os outros, quando viu Rubião entrar na sala e caminhar para ela. Ou mudança ou descostume, achou-lhe outro ar, passo firme, cabeça levantada, o avesso, em suma, no antigo gesto encolhido e diminuto. Sofia apertou-lhe a mão com força e sussurrou em agradecimento. A mesa fê-lo sentar ao pé de si, tendo do outro lado a presidente da comissão. O Bião olhava superiormente para tudo. A qualidade dos convivas não lhe produziu impressão, nem o ar cerimonioso, nem o luxo da mesa. Nada disso o deslumbrou. O mesmo cuidado particular de Sofia, embora lhe fosse agradável, não o tonteava, como outrora. E da parte dela era mais apurada. Da parte dela. E da parte dela era mais apurada a atenção e os olhos excepcionalmente meigos e serviçais. O Bião procurou Carlos Maria.
Lá estava ele entre as mesmas moças da sala, Maria Benedita e a comissária das Alagoas. Verificou que só se ocupava com elas, não olhava para Sofia e nem esta para ele. Talvez disfarcem, pensou. Pareceu-lhe, ao levantarem-se da mesa, que trocavam um olhar, mas o movimento geral da reunião podia iludi-lo, e o Bião não fez maior cabedal na observação. Sofia dera-se impressa de tomar-lhe o braço. De caminho, disse-lhe ela. Tenho esperado pelo senhor desde aquele dia e nunca mais veio aqui. Era meu direito exigi-lo para explicar-me. Logo falaremos. O Bião foi daí a pouco para o gabinete dos fumantes. Ouviu calado, com os olhos erradios. Quando os outros saíram, o Bião deixou-se estar só, meio reclinado em um sofá de couro, sem pensar. A imaginação é que fazia o ofício. Um tanto pachorrenta agora, talvez porque ele tivesse comido muito. Lá fora iam entrando os convidados da noite. Enchia-se a casa, crescia o burburinho da conversação, sem que o nosso amigo descesse dos seus belos sonhos. O próprio som do piano, que fez calar todos os rumores, não o atraiu à terra, mas um farfalhar de sedas entrando no gabinete. Fê-lo erguer-se de golpe, acordado. Aí está, disse Sofia. Recolhe-se aqui para fugir ao aborrecimento. Nem quer ouvir boa música? Pensei que tivesse ido embora. Vim ter com o senhor. E sem mais demora, porque não podia perder um minuto, referiu-lhe o que sabemos da carta achada no jardim de Botafogo. Lembrou-lhe que, antes de a abrir, pedira que ele mesmo abrisse e lesse. Que melhor prova de inocência! A palavra saía-lhe rápida. Seria digna e comovida. Ocasião houve em que os olhos se lhe tornaram úmidos. Ela enxugou-os e ficaram vermelhos. O Bião pegou-lhe na mão e viu ainda uma lágrima. Uma pequena lágrima. Escorregar até o canto da boca. Jurou então que sim, que acreditava em tudo. Que ideia aquela de chorar? Sofia enxugou ainda os olhos e estendeu a mão agradecida. Até já, disse ela. O piano continuava. O Bião notou-lhe esta circunstância. Enquanto ouviam tocar, não viriam ter com eles. Mas eu é que não posso estar ausente tanto tempo, acudiu Sofia. Demais tenho ordens que dar. Até chá. Olhe, escute, insistiu o Bião. Sofia parou. Escute, deixe-me dizer-lhe, e não sei se pela última vez. Pela última vez? Quem sabe, pode ser que última. Importa-me pouco que esse homem viva ou não, mas posso achá-lo aqui alguma vez, e não me sinto disposto a brigar. Há de encontrá-lo todos os dias. Cristiano ainda não lhe disse o que há? Vai casar com Maria Benedita. Bião deu um passo para trás. Casam-se, continuou ela. O fato é de se admirar, porque surgiu quando menos contávamos com isso. Ou eram muito fingidos, ou foi coisa que lhes deu de repente. Casam-se. Maria Benedita contou-me uma história, que me foi confirmada por outra pessoa, mas afinal a história é sempre a mesma. Gostaram um do outro e adeus. Casam-se brevemente. Quando lhe falou a Cristiano, Cristiano respondeu que dependia de mim, como se fosse mãe dela. Consenti logo e desejo que sejam felizes. Ele pareceu bom rapaz, ela é excelente criatura. Onde ser felizes por força? É bom negócio, sabe? Ele está de posse de todos os bens do pai e da mãe. Maria Benedita não tem nada em dinheiro, mas tem a educação que lhe dei. Há de lembrar-se que, quando veio para minha companhia, era um bicho do mato. Não sabia quase nada. Fui eu que a eduquei. Minha tia merecia tudo, e ela também. Pois, é verdade, casam-se muito em breve. Não os viu hoje, sempre juntos? Não há ainda participação oficial, mas os íntimos da família podem saber. Para quem tinha tanta pressa, eis aí um discurso demasiado comprido. Sofia deu por isso um pouco tarde. Repetiu a Rubião que até logo que fosse para a sala. O piano acabara, ouvia-se um burburinho discreto de aplauso e conversação. Iam casar. Mas como é então que Maria Benedita? Era Maria Benedita que casava com Carlos Maria? Mas então Carlos Maria... Compreendi agora. Era tudo engano, confusão. O que parecia ser com uma pessoa era com outra. E aí
está como a gente pode chegar à calúnia, ao crime. Assim reflexionava Rubião, saindo para a sala de jantar, onde os copeiros adereçavam a mesa da ceia. E continuou, andando ao comprido da sala. Ora, vejam, e o Palha queria justamente casar-me com a prima, mal sabendo que o destino lhe guardava outro noivo. Não é feio, rapaz. É muito mais bonito que ela. Ao pé de Sofia, Maria Benedita vale pouco ou nada, mas a simpatia é assim mesmo. Casam-se, e breve. Será de estrondo o casamento? Deve ser. O Palha fez a cor um pouco melhor, e Rubião lançava os olhos aos móveis, porcelanas, cristais reposteiros. Há de ser de estrondo, e depois o noivo é rico. Rubião pensou na carruagem e nos cavalos que levaria. Tinha visto uma parelha soberba no engenho velho, dias antes, que estava mesmo ao pintar. Ia fazer a encomenda de outra assim, fosse por que preço. Tinha também de presentear a noiva. Ao pensar nela, viu-a entrar na sala. Prima Sofia, onde está? Perguntou ela ao Rubião. Não sei, esteve aqui há pouco. E, como a visse disposta a ir adiante, pediu-lhe uma palavra, e que não se zangasse. Maria Benedita esperou, e ele, sem hesitação, deu-lhe os parabéns. Sabia que ia casar. Maria Benedita ficou muito vermelha, e murmurou que não divulgasse nada. Não havia então nenhum criado ali. O Rubião pegou-lhe na mão e fechou-a entre as suas. Eu sou da casa, disse. A senhora merece ser feliz. Eu espero que seja. Um pouco assustada, Maria Benedita puxou a mão e libertou-a, mas, para que não aborrecer, sorriu. Não era preciso tanto, ele estava encantado. Sabíamos que a moça não era bonita, pois estava linda, à força da felicidade. A natureza parecia haver posto nela as duas mais finas ideias. Sorrindo igualmente, Rubião continuou. Foi sua prima que me disse. Recomendou-me segredo. Não direi nada antes do tempo. Mas que tem que diga a senhora? A senhora é boa e merece tudo. Não é preciso esconder os olhos. Casar não é vergonha. Vamos lá, levante a cabeça e ria. Maria Benedita pôs nele os olhos radiantes. Isso, aplaudiu Rubião. Que mal há em confessar-se a um amigo? Deixe-me dizer-lhe a verdade. Creio que a senhora será feliz, mas admito que ele ainda será mais feliz. Não? Verá se não é verdade. Ele mesmo lhe há de dizer o que sentir, e se for sincero, a senhora reconhecerá que eu estou apenas profetizando. Bem sei que não tem balança para medir os sentimentos. Enfim, o que eu quero dizer é que a senhora é uma linda e boa criatura. Vá-se embora, senão fico dizendo verdades, e a senhora está corando muito. De fato, Maria Benedita corava de gosto, ouvindo a linguagem de Rubião. Em casa, achava aquiescência nada mais. O próprio Carlos Maria não era assim, terno. Gostava dela com circunspeção. Falava-lhe de felicidade conjugal como a de uma taxa que ia receber do destino, pagamento devido, integral e certo. Também não era preciso que a tratasse de outro modo, para que ela o adorasse sobre todas as coisas desse mundo. Rubião repetiu a despedida e ficou a olhar para ela, como para uma filha. Viu-a a ir assim, atravessar a sala, viva e satisfeita, tão diversa do que achara em outros tempos, a desaparecer por uma das portas. Não pôde reter essa palavra. Linda e boa criatura. A história do casamento de Maria Benedita é curta, e, posto Sofia a ache vulgar, vale a pena dizê-la. Fique desde já admitido que, se não fosse a epidemia das Alagoas, talvez não chegasse a haver casamento, donde se concluiu que as catástrofes são úteis e até necessárias. Sobejam exemplos, mas basta um contorzinho que ouvi em criança e que aqui lhes dou em 2 linhas. Era uma vez uma choupana que ardia na estrada. A dona, um triste molambo de mulher, chorava o seu desastre, a poucos passos sentada no chão. Senão, quando indo a passar um homem ébrio, viu o incêndio, viu a mulher, perguntou-lhe se a casa era dela. É minha sim, meu senhor.
é tudo que eu possuía nesse mundo. Dá-me licença que eu acenda ali o meu charuto? O padre que me contou isso certamente emendou o texto original. Não preciso estar embriagado para acender um charuto nas misérias alheias. Bom padre Chagas. Chamava-se Chagas. Padre, mais que bom, que assim me incutiste por muitos anos essa ideia consoladora de que ninguém, em seu juízo, faz render o mal dos outros, não contando o respeito que aquele bêbado tinha ao princípio da prosperidade, a ponto de não acender o charuto sem pedir licença à dona das ruínas. Tudo ideias consoladoras. Bom padre Chagas. Adeus, padre Chagas. Vou à história do casamento. Que Maria Benedita gostava de Carlos Maria é coisa vista ou pressentida desde aquele baile da Rua dos Arcos, em que ele e Sofia valsavam tanto. Vimos-la, na manhã seguinte, pronta a ir para a roça. A prima apaciguou-a com a promessa de que lhe estava arranjando um noivo. Maria Benedita cuidou que era o valsista da véspera e ficou esperando. Não lhe confessou nada, por vergonha, a princípio, e depois por lhe não fazer prender o efeito da novidade, quando Sofia houvesse de descobrir o nome da pessoa. Se confessasse desde logo, podia acontecer também que a outra afrouxasse na tarefa, e lá se perdia a causa. Não façamos caso disso. São pequenos cálculos de moça. Sobreveio a epidemia das Alagoas. Sofia organizou a comissão que trouxe novas relações à família. A família Palha. Incluída entre as senhoras que formavam uma das subcomissões, Maria Benedita trabalhou com todas, mas granjeou em especial a estima de uma delas, Dona Fernanda, esposa de um deputado. Dona Fernanda tinha pouco mais de 30 anos, era jovial, expansiva, corada e robusta. Nascera em Porto Alegre, casara com um bacharel das Alagoas, deputado agora por outra província, e segundo corria, prestes a ser ministro de Estado. A naturalidade do marido foi o pretexto para metê-la na comissão. E bem acertado foi, porque ela pedia como quem manda, não tinha acabamento, nem admitia recusa. Carlos Maria, que era seu primo, foi visitá-la logo que ela chegou ao Rio de Janeiro. Achou-a mais formosa ainda que em 1865, o último ano em que a vira, e talvez fosse verdade. Concluiu que o ar do sul era feito para enrijar as pessoas, duplicar-lhe as graças, e prometeu ir lá acabar os seus dias. Vamos para lá, que lhe arranjarei casamento, disse ela. Conheço uma moça de Pelotas, que é um biju, e só casa com o moço da corte. Comigo? Naturalmente. Da corte e de olhos grandes. Olhe que eu não estou brincando. É uma guasca de primeira ordem. Tenho aqui o retrato dela. Dona Fernanda abriu o álbum e mostrou o retrato da pessoa. Não é feia, concordou ele. Só? Sim, é bonita. Onde é que você bota os seus chinelos velhos, primo? Carlos Maria sorriu sem responder. Não gostou da expressão. Quis passar a outro assunto. Mas Dona Fernanda tornou ao casamento da amiga de Pelotas. Mirava o retrato. Coloria-o de palavras, dizendo como eram os olhos, os cabelos, a tez. E depois fez uma pequena biografia de Sonora. Tinha esse bonito nome. O padre que a batizou hesitou em dar-lhe, apesar do respeito e influência do pai da menina. Rico estancieiro, mas afinal cedeu, considerando que as virtudes da pessoa podiam levar o nome ao rol dos santos. Crê que ela vá ao rol dos santos? Perguntou Carlos Maria. Se casar com você, creio. Não me explica nada. Casando com o diabo sucederá a mesma coisa, e com mais certeza, por causa do martírio. Santa Sonora não é feio o nome, respondeu bem ao sentido. Santa Sonora, em todo caso, prima. Você tem raça de judeu, cale-se, interrompeu ela. Recusa então a minha guasca? Continuou, indo pôr o álbum no seu lugar. Não recuso, deixe-me ir indo com o meu celibato, que é meio caminho do céu. Dona Fernanda soltou uma gargalhada. Deus da misericórdia, você acredita mesmo que vai para o céu? Já cá estou há 20 minutos. Pois é que esta sala, tranquila, fresca, tão longe da gente que anda lá fora?
Aqui conversamos os dois, sem ouvir blasfêmias, sem aturar espíritos aleijados, tísicos, escrofulosos, insuportáveis. O próprio inferno, em suma, aqui é o céu, ou um pedaço do céu, uma vez que nós cabemos nele. Vale pelo infinito. Conversamos de Santa Sonora, de São Carlos Maria e de Santa Fernanda, que, para contrastar com São Gonçalo, fez-se casamenteira das moças. Onde é que há outro céu como este? Em Pelotas. Pelotas fica tão longe, suspirou ele, estendendo as pernas e pondo os olhos no lustre da sala. Está bom. É só a primeira investida. Darei outras, até você acabar de querer. Carlos Maria sentiu e olhou para as borlas caídas do cordão de seda que ela trazia à cintura, atado por um laço frouxo, ou para ver-lhe as borlas, ou para notar a gentileza do corpo. Viu bem, ainda uma vez, que a prima era uma bela criatura. A plástica levou-lhe os olhos. A respeito os desviou, mas não foi sua amizade que o fez demorar ainda ali, e o trouxe novamente àquela casa. Carlos Maria amava a conversação das mulheres, tanto quanto em geral aborrecia a dos homens. Os homens declamadores, grosseiros, cansativos, pesados, frívolos, chulos, triviais. As mulheres, ao contrário, não eram grosseiras, nem declamadoras, nem pesadas. A vaidade nelas ficava bem, e alguns defeitos não lhes iam mal. Tinham, ao demais, a graça e a meiguice do sexo. Das mais insignificantes, pensava ele, há sempre alguma coisa que extrair. Quando as achava insípidas ou estúpidas, tinha para si que eram homens mal acabados. Entretanto, as relações de Dona Fernanda e Maria Benedita iam se estreitando. Esta, além de acanhada, andava triste por aquele tempo. Foi justamente a disparidade de caráter e de situação que as prendeu uma à outra. Dona Fernanda possuía, em larga escala, a qualidade da simpatia. Amava os fracos e os tristes, pela necessidade de os fazer ledos e corajosos. Contavam-se dela muitos anos de piedade e dedicação. A senhora que tem? Perguntou ela um dia à amiguinha. Quase nunca ri, anda sempre com os olhos espantados, pensando. Maria Benedita respondeu que não tinha nada, que era o seu modo, e sorria dizendo isso, por simples condescendência. Aludiu à perda da mãe, como uma das causas de suas melancolias. Dona Fernanda entrou a levá-la a toda parte, a trazê-la para jantar, a dar-lhe lugar no camarote, se ia ao teatro, e graças a isso, e ao seu gênio galhofeiro, sacudiu da alma da moça os corvos aborrecidos que lá avoejavam. Costume e afeição depressa as fizeram íntimas. Não obstante, Maria Benedita continuou a calar o seu mistério. Seja qual for o mistério, pensou um dia Dona Fernanda, acho que o melhor é casá-la com o Carlos Maria. A sonora que espere. Você precisa casar, Maria Benedita. Disse-lhe dali a 2 dias, de manhã, na chácara em Mata-Cavalos. Maria Benedita tinha ido ao teatro com ela e passara lá a noite. Não quero estremecimentos, precisa casar e há de casar. Desde anteontem que estou para lhe dizer isto, mas essas coisas conversadas em sala ou na rua não têm força. Aqui na chácara é diferente. E você tem ânimo de trepar comigo em um pedaço do morro? Então é que ficaremos bem. Vamos? Está fazendo calor. É mais poético, menina. Ah, carioca sem sangue, você só tem água nas veias. Pois fiquemos aqui neste banco. Sente-se. Assim eu fico aqui ao pé, armada para tudo. Casa ou morre. Não me replique. Você não é feliz, continuou mudando o tom. Por mais que faça, eu vejo que você passa a vida sem gosto. Venha cá. Diga-me com franqueza. Tem inclinação a alguém? Se tem, confesse que eu mando procurar a pessoa. Não tenho. Não? Pois é justamente o que nos serve. Não precisa pôr escritos no coração. Conheço um bom inquilino. Maria Benedita voltou-se de todo para ela, com os lábios entreabertos e os olhos escancarados. Parecia recear da proposta ou ansiar por ela. Dona Fernanda, não atinando com o verdadeiro estado da amiga, pegou-lhe na mão primeiro e pediu que lhe dissesse tudo.
de força que amava alguém, era claro, via-se nos olhos, cumpria confessá-lo, instava, rogava, intimaria, se preciso fosse. A mão de Maria Benedita esfriara, os olhos cavavam o chão, e por alguns instantes nenhuma delas disse nada. Vamos, fale, repetiu Dona Fernanda. Não tenho o que dizer. Dona Fernanda fazia gestos de incredulidade. Apertava-a cada vez mais. Passou-lhe a mão pela cintura e ligou-o muito a si. Disse-lhe baixinho, dentro do ouvido, que era como se fosse sua própria mãe, e beijava-a na face, na orelha, na nuca, e encostava-se a cabeça no ombro. Acarinhava-a com a outra mão. Tudo, queria saber tudo. Se o namorado estava na lua, mandaria buscá-lo à lua. Fosse onde fosse, exceto no cemitério. Mas se estivesse no cemitério, dar-lhe-ia outro muito melhor, que faria esquecer o primeiro em poucos dias. Maria Benedita ouvia agitada, palpitante, não sabendo por onde escapasse. Prestes a dizer, e calando a tempo, como se defendesse o seu pudor. Não negava, não confessava, mas como também não sorria e tremia de comoção, era fácil adivinhar meia verdade ao menos. Mas então não sou sua amiga? Não tem confiança em mim? Faça de conta que sou sua mãe. Maria Benedita pouco mais resistiu. Gastara as forças e sentia a necessidade de revelar alguma coisa. Dona Fernanda escutou-a comovida. O sol vinha se lambendo as cercanias do banco. Não tardou para que lhe estrepasse ao sapato, à barra dos vestidos e aos joelhos, mas nenhuma deu por ele. O amor as absorvia. A exposição de uma tinha para a outra um enlevo raro. Era uma paixão não sabida, não compartida, não adivinhada, paixão que ia perdendo de índole e de espécie para se converter em adoração pura. A princípio, quando ela via a pessoa amada, passava por dois estados muito diversos. Um que não podia definir, alvoroço, tonteira, pancadas no coração, quase um desmaio. E o segundo era de contemplação. Agora era quase só este. Tinha chorado muito, consigo, perdera noites e noites de saudades. Pagou caro a ambição de suas esperanças, mas não perderia nunca a certeza de que ele era superior a todos os demais homens. Um ente divino, que ainda não se fazendo caso dela, mereceria sempre ser adorado. Bem, disse Dona Fernanda, quando a amiga se calou de todo. Vamos ao essencial, que é não ficar pensando à toa. Não, queridinha, isso de adorar a um homem que não faz caso da gente é poesia. Deixe-se de poesia. Olhe que só você perde no negócio, porque ele casa com outra. Os anos passam, a paixão monta na garupa deles, e um dia, quando você menos pensar, acorda sem amor e sem marido. E quem é esse bárbaro? Isso não digo, respondeu Maria Benedita, levantando-se do banco. Pois não diga, acudiu Dona Fernanda, pegando-lhe nos pulsos e fazendo-a sentar nos seus joelhos. A questão principal é casar. Não podendo ser com esse, será com outro. Não, não caso. Só com ele? Nem sei se com ele, respondeu Maria Benedita depois de alguns instantes. Gosto dele, como gosto de Deus, que está no céu. Virgem Santíssima, que blasfêmia! 2 blasfêmias, menina. A primeira é que não se deve amar alguém como ama a Deus. A segunda é que o marido, ainda sendo mau, sempre é melhor que o melhor dos sonhos. E aí a gente termina aqui o capítulo 118, minha colinha aqui, tá? Então vocês puderam ver aí, né, que Carlos Maria e Maria Benedita vão se casar, e Rubião desfez aquele, né, na verdade a Sofia desfez aquele mal entendido, que o Rubião estava meio desconfiado, tal. Então, será, gente? O que será que vai acontecer agora, hein? Amanhã eu volto para dar continuidade à leitura. Tá acabando, gente, tá acabando. Falta pouco tempo, faltam só 6 dias aí pra gente concluir a leitura. Então, eu espero você amanhã
no mesmo horário, né, às 6 horas da tarde, pra gente dar continuidade à leitura de Quincas Borba, do Machado de Assis. Deixa o meu like, sim, compartilha, tá bom? E se ainda não for inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Beijo, pessoal, obrigado pra você que ficou até aqui e até amanhã. Tchau, tchau!